Olá, eu sou a Maíra Paubel, professora de História, e a gente vai agora para mais uma parte para a gente entender sobre a Revolução Industrial, tá? Movimentos operários. Eu falei com vocês na nossa última videoaula sobre as condições de vida na cidade e nas fábricas. Falei da questão da insalubridade, a falta de higiene. Falei com vocês sobre a longa jornada de trabalho, sobre a exploração do trabalho infantil e feminino. Falei também sobre a falta de estrutura nas fábricas e cidades para atender essa grande quantidade de população que chegou da cidade vinda dos campos. E aí, essa condição, você vai pensando, é nova, você chega, você vai vendo como que você vai se habituar àquilo. Quando você vê que você está sendo muito explorado, que a situação está muito ruim, você tende a se revoltar. E foi isso que os ingleses fizeram. A gente vai ver agora sobre os movimentos de contestação dessa situação que eles se encontravam, tanto nas cidades como nas fábricas. Os movimentos operários, eu comecei aqui pelo sindicalismo. O sindicalismo se iniciando no século XVII e se expandindo até o século XIX. Gente, sindicalismo, a palavra sindicato não é muito estranha pra gente, O que é sindicato? É um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores daquela mesma área. Por exemplo, hoje tem sindicato dos trabalhadores, sindicato dos professores. O que é isso? São trabalhadores da mesma categoria que se unem e reivindicam por melhores condições de trabalho. Então, o sindicalismo, como a gente conhece hoje, começou aqui na Revolução Industrial lutando por melhores condições de trabalho. E aí alguns movimentos foram bem específicos no sentido de ludismo, Ludismo por causa do nome do Ned Ludd. O ludismo foi o primeiro movimento, de peso. O que eles entendiam? Bom, minhas condições eram muito boas de trabalho, ou no campo ou nas minhas pequenas oficinas, que eles trabalhavam. E aí chegaram as máquinas, e com as máquinas vieram a exploração do meu trabalho, uma jornada maior, dinheiro menor. Então, se foi com a fábrica que eu começaram essas condições, quem é culpado por isso? As máquinas. Então eles achavam o seguinte, se foi com a máquina que a situação piorou, a culpada é a máquina, vamos quebrar as máquinas. Parece simples o pensamento, mas a gente sabe hoje que não é assim, Então, os ludistas ficaram conhecidos como quebradores de máquina. O que eles faziam? Se a máquina é identificada como vilã, então a gente vai quebrar a máquina. A gente vai quebrar aquele instrumento que fez a gente ter condições tão ruins, Teve uma repressão muito dura, porque foi um movimento radical mesmo. O que eles faziam? Eles entravam nas fábricas à noite e comandavam quebra-quebra. Quebravam tudo. Então vamos quebrar a máquina, porque é a máquina que fez a gente ficar desse jeito. Não adiantou, E aí foi para um segundo movimento, que é um movimento conhecido como cartismo. Gente, pensa o seguinte, cartismo lembra o quê? Carta, não é? Então pensa assim mesmo, é uma carta de reivindicações, Organizado pela Associação dos Operários, começou a exigir melhores condições de trabalho. Que condições essas? A limitação da jornada de trabalho. Falei com vocês que calcula-se hoje que até 12 horas de trabalho. Imagina, você começa a trabalhar 8 horas da manhã, acaba 8 horas da noite. Chega na sua casa que não tem condição nenhuma. Regulamentação do trabalho feminino. Principalmente, gente, conseguir a questão do salário, que era muito abaixo para as mulheres. A extinção do trabalho infantil. Folga semanal. Um salário mínimo que pudesse fazer o quê? Que pudesse estabelecer as condições básicas de sobrevivência, Ao mesmo tempo, você também exige a ampliação dos direitos políticos.
Então ele não está lutando apenas pela vida dele nas fábricas, mas está pensando com participação dele nessa sociedade. Essa sociedade que está crescendo, que está se expandindo e ele quer participar. Os trabalhadores querem participar. E aí eles vão e lutam pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal, gente? Fim do voto censitário. Voto censitário é aquele que só vota quem tem uma determinada renda. Então você acaba excluindo os pobres desse sistema político. Então, fim do voto censitário e eleição ao parlamento, que não precisasse mais ter uma renda mínima para você poder concorrer a uma vaga no parlamento inglês. Eu botei agora para vocês aqui, é um plusinho dentro de Revolução Industrial. A gente vai pensar um pouco sobre a teoria da mais-valia, né? Teoria desenvolvida pelo Karl Marx, que é considerado um dos pais fundadores da sociologia. Ele, pensando nesse momento da Revolução Industrial, ele falava um surgimento de uma grande luta de classes. Que classes são essas? Burguesia e operariado. Vamos olhar aqui a imagem. É como se fosse a população, né, empobrecida, carregando nas suas costas um fardo pesado. Que fardo pesado é esse? Os grandes capitalistas, os donos do meio de produção, aqueles que, lembra quando eu perguntei se você ia ter dinheiro para comprar uma fábrica, a máquina, pagar a costureira? Esses aqui são os que têm dinheiro. Esses aqui são aqueles que, não tendo dinheiro, vendem o que tem, que é o quê? A sua força produtiva. Então, Marx acreditava que ia chegar um momento que não teria, os interesses iam ficar tão antagônicos que teria uma revolução na sociedade. Porque ele fala da questão da mais-valia. O que é mais-valia? Quando você paga um empregado, parte do que ele vai produzir para você já paga o salário dele, certo? Você não paga simplesmente. Você paga porque você vai ter lucro em cima daquilo. A mais-valia é essa diferença entre o que o trabalhador trabalha, né, para pagar o seu salário e o que sobra. Essa sobra é o lucro que fica para a burguesia. E quando você faz ele trabalhar cada vez mais horas por dia, você está dando mais lucro. Quando você faz que crianças e mulheres trabalhem por um preço menor, o lucro está ficando cada vez maior. Isso é a mais-valia. A mais-valia é esse lucro que é conseguido pelo patrão em cima do trabalho do empregado. É quando o empregado, através da sua força de trabalho, ou seja, desse trabalho forte, sacrificado, acaba dando mais e mais lucro para o patrão, para o empregador. E isso é a chamada luta de classes. A gente vai agora começar uma série de exercícios para a gente ver se ficou tudo claro, né, se a explicação ficou bacana, e a gente pode aprofundar algumas coisas também. A primeira diz o seguinte: a Revolução Industrial transformou profundamente a ordem econômica mundial. Suas origens na Inglaterra relacionam-se com a... Vamos pensar, gente, essa questão é boa para a gente pensar o seguinte: às vezes, quando a gente lê determinada questão, a gente acha que várias respostas poderiam estar mais ou menos corretas. Então fica aí a dica para vocês. Vocês têm que ver no que a questão está enfocando, o que a questão espera que você responda, né? Aqui ela está falando sobre o quê? Ordem econômica. Então você vai ler as respostas procurando uma parte que esteja relacionada à questão econômica, à economia, tá? Então, declínio da monarquia. Eu tô falando isso que você pode pensar assim, a monarquia está em declínio. Desde o iluminismo você já está discutindo a teoria do direito divino, você já não está pensando mais o rei como absoluto. Ah, isso está certo. Mas é isso que a questão está te perguntando? Não. Então vamos continuar. Liberação da mão de obra da cidade para o campo. Você pode... Triunfo da ideologia liberal, fortalecimento do sistema familiar de produção. Vocês conseguem visualizar que nessa questão a resposta correta é triunfo da ideologia liberal? Porque é a ideologia liberal que prega o quê? O livre comércio,
que prega o quê? Que o Estado não seja mais tão forte, que tenha a lei da oferta e da procura. Então, uma questão perguntando sobre a ordem econômica mundial, a resposta mais adequada é essa daqui. Triunfo da ideologia liberal. Vocês conseguiram pegar? Vamos para a próxima. O produto da atividade humana é separado de seu produtor e é sambarcado por uma minoria. A substância humana é absorvida pelas coisas produzidas em lugar de pertencer ao homem. A partir do texto pode-se afirmar que a Revolução Industrial, essa eu vou passar logo para a resposta, para a gente já pensar, produziu a hegemonia do capitalista na produção social. Eu falei para vocês várias vezes o quê? Que antes o trabalhador ele tinha todo o processo produtivo nas mãos dele. Ele controlava. A partir do momento do desenvolvimento das máquinas com a Revolução Industrial, ele não tem mais esse domínio. Ele tem um conhecimento particularizado, fragmentado da produção. E aí o que acontece? A figura do capitalista, aquele que eu acabei de mostrar para vocês na imagem, em cima dos trabalhadores, é ele que triunfa, porque ele é o dono do meio de produção. O trabalhador só tem a sua força produtiva para vender. E ele vende a sua força produtiva, gerando lucro, e isso é mais-valia. Uma coisa vai se encaixando com a outra, né? A próxima. Tomando a formação das fábricas como contexto, explicite as condições de trabalho dos operários durante as primeiras décadas da Revolução Industrial. Então, essa daqui é para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. A resposta que eu botei aqui para vocês, seguinte: na primeira fase, os trabalhadores viviam em péssimas condições, submetidos a longas jornadas de trabalho. Além disso, o desgaste da rotina febril acaba por gerar diversos acidentes em alguns operários. Gente, pensa o seguinte, você trabalhando 12, 14 horas, você acha que o tempo inteiro você vai estar com a concentração e em estado físico perfeito? Não, esse cansaço acabava por gerar o quê? Uma série de acidentes, problemas relacionados a essa vida fabril mesmo. Além disso, inserção de famílias inteiras que trabalhavam para superar as limitações impostas pelos baixos salários. Se o salário é baixo, e aí você não é o pai de família, mas tem uma mulher e um filho, o seu salário só não é suficiente, qual a solução? Botar o seu filho e sua mulher para trabalhar. Então você tinha famílias inteiras trabalhando nessas mesmas condições, com salários baixos. Bom, a gente agora já fez 3 exercícios, né, sobre a Revolução Industrial. Na próxima videoaula a gente vai continuar os exercícios e fechar o assunto. Então, até a próxima!